Salve, salve, galera amiga! Tô chegando na área com mais um boletim aqui pro canal Detetives Vascaínos. Amanhã tem Vasco pelo Brasileirão, parada dura por sinal. E claro, aqui a gente vai se concentrar nesse duelo, trazer informações sobre o time que pega o Bragantino. Convidar um repórter lá de Bragança para nos contar como chega o time paulista para esta partida. E também falar de Hugo Moura, o novo reforço do Vasco, chegou ontem ao Rio e animado por sinal com esse retorno ao futebol carioca. E para ilustrar essa vinda do Hugo, eu recorri a um ex-técnico do Vasco, que foi muito importante para o jogador lá no Flamengo, onde foi revelado, o Maurício Souza. Vou trazer o depoimento dele sobre o atleta e o que, na visão dele, pode acrescentar ao Vasco. Portanto, fique ligadinho comigo até o final, mas antes não esqueça de deixar a sua curtida, virar um membro do canal, se inscrever e apoiar o nosso trabalho nesta plataforma. Bom, Bragantino e Vasco vão protagonizar às 19 horas desta quarta-feira em Bragança Paulista mais um duelo pela segunda rodada do Brasileirão. De um lado, uma equipe que vem de um bom resultado diante do Fluminense aqui no Rio, onde abocanhou aí um pontinho e por isso quer fazer prevalecer o fator casa para subir na classificação. E do outro Vasco, que apesar das nítidas carências e necessidade de reforços, vem de uma boa vitória sobre o Grêmio em sua casa e agora mede forças com o Bragantino para poder fazer bonito na casa do adversário e manter aí um equilíbrio e regularidade na competição. Ontem o treino foi regenerativo por conta da partida de domingo. E hoje sim, o Ramon pôde dar o seu coletivo e fazer aí os seus ajustes finais antes do embarque para Bragança Paulista, que ocorreu agora à tarde. O Ramon, aliás, conversou longamente com seus jogadores, indicando aí a necessidade do time colocar a bola no chão e amanhã jogar futebol, nada de recuar, dar chutão, dar espaço aos adversários, ficar rifando a bola desnecessário, enfim. O Ramon entende que o Bragantino tem um estilo de jogo com boa posse de bola e de poder ofensivo e que qualquer descuido pode ser fatal. A tendência é o treinador manter aquele esquema com 3 volantes, que ele já exaltou na última coletiva e que ele adotou na estreia com Esforça, Cocão e o Galdame, sendo que o chileno mais próximo da área adversária. O David Rossi também deve ser confirmados como peças ofensivas que ajudarão aí o Verratti no ataque. O único desfalque importante, conforme informei ontem, é o Medel. O zagueiro do Vasco ainda se encontra no Chile, dando assistência à mãe, que segue enferma, e por isso não pôde retornar ainda ao Brasil para participar a tempo desta partida. O João Victor, que entrou em seu lugar no jogo passado, deve ser confirmado aí o seu substituto e fazer par com o Léo Pelé. O outro desfalque da delegação é o Praxedes, mas aí por motivo de força de contrato, já que ele está emprestado pelo RB Bragantino, né, o clube que tem os seus direitos. Por isso, não vai poder ser utilizado nessa partida e não vai ficar então nem no banco. O objetivo do Vasco é ganhar os 3 pontos. Mas se vier um pontinho fora também, será comemorado. Porque há um entendimento, né, de que o Brasileirão ganhar em casa e empatar fora é uma fórmula interessante aí para acumular uma boa pontuação e não correr riscos na competição. Óbvio que é difícil manter uma sequência dessa. Mas quem conseguir isso já vai conseguir ter uma boa gordura pela frente. O Ramon quer a sua equipe sabendo ocupar os espaços e contando também com a participação dos seus laterais, principalmente o Piton, né, que hoje vem sendo a maior arma ofensiva pelo lado esquerdo. Outra coisa lembrada também por Ramon é a bola parada, né? O Vasco vai trabalhar bem essa situação para que possa ser uma das alternativas usadas para um jogo que é considerado de grande dificuldade. Bom, se nada mudar, o Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Léo e o Piton, o Esforça, o Matheus Carvalho, o Galdames e o David, e o Rossi e o Verratti. E aí, tá correto o Ramon manter essa equipe? Então, comente aí embaixo. Bom, agora chegou a vez de falar do Bragantino. O time paulista vem de um empate jogando contra o Fluminense aqui no Rio de Janeiro e agora quer fazer o seu dever de casa. Hoje teve treinamento por lá, durante a manhã, com foco em bolas paradas e trabalho tático. E todos os jogadores fechados em surpreender o Vasco. Mas quem vai trazer todos os detalhes do nosso adversário é o colega Diego Pérez, repórter da rádio 102,1 FM de Bragança Paulista. Fala aí, Diego!
Bom, o Bragantino se reapresentou ontem, segunda-feira, terminou hoje na terça sua preparação e deve ter algumas novidades no time por conta do departamento médico. O goleiro Cleiton, que teve que ser substituído no intervalo da partida contra o Fluminense, entrou no DM para tratar de uma contusão na coluna, na região da lombar. Com isso, ele é dúvida para a partida contra o Vasco e se ele não jogar nessa quarta-feira, o titular será o Lucão, revelado pelo próprio time carioca. Por outro lado, tem uma novidade entre os relacionados, não necessariamente entre os titulares, que é o zagueiro Eduardo Santos. Ele está afastado desde julho do ano passado, após realizar uma cirurgia no joelho, terminou os trabalhos de transição, já treina normalmente com o elenco e será relacionado para a partida. Quem ainda está fora? Lucas Evangelista e Lincoln até tinha uma previsão para que os jogadores talvez estivessem nessa partida, porém eles continuam em trabalho de transição, já saíram do DM, mas ainda não reúnem condições de jogo. Assim como Elinho, que permanece no DM com uma contusão no pé esquerdo, e o meia Matheus Fernandes com dores musculares. Sendo assim, um provável Bragantino para o jogo, tendo em vista a boa atuação de jogadores que entraram no segundo tempo na partida contra o Fluminense, como o Vitinho, por exemplo, que deu 2 assistências, tem o Lucão no gol, na direita Andrés Hurtado, a zaga com o Douglas Mendes e o Luan Cândido, na esquerda o Juninho Capixaba. O meio-campo com Jadson, Eric Ramírez e Gustavinho, possivelmente é esse meio campo que ele vai mandar a campo. No ataque, Henry Mosquera, Vitinho e Eduardo Sacha. Esse é um provável Bragantino para duelar contra o Vasco na estreia do time em Bragança Paulista no Campeonato Brasileiro. Da Rádio 102 FM de Bragança Paulista, Diego Pérez. Valeu, meu amigo! Bom, para fechar esse boletim, meus colegas, vamos destacar o novo reforço do Vasco, o volante Hugo Moura. O jogador chegou ontem à noite ao Rio e hoje pela manhã realizou todos os exames médicos para confirmar a sua assinatura de contrato. Tudo ok, serão 3 anos de vínculo com o Vasco e nas próximas horas deveremos aí ter o anúncio oficializado desta contratação. Assim que chegou ao Rio, foi abordado pelos demais colegas de imprensa ali presentes e mesmo com o passado rubro-negro, fez questão de destacar que é profissional e o que passou, passou. Está com a cabeça boa para jogar no Vasco e que a torcida cruzmaltina pode esperar muita raça por parte dele. Em breve será registrado no BID e aí a gente pode ter a sua confirmação, né? O jogador pode ficar disponível, inclusive, para a comissão técnica utilizá-lo já na partida do próximo sábado contra o Fluminense. Bom, ontem eu já tinha trazido aqui mais detalhes sobre o Hugo Moura, através de um setorista que o acompanhou lá no clube paranaense durante sua passagem por lá. Hoje eu fiz diferente, eu resolvi trazer mais detalhes do jogador através de um técnico que o conhece bem desde a base do Flamengo, o ex-técnico do Vasco, Maurício Souza. Pois é, o Maurício assumiu a equipe sub-20 do rival no final de 2017 e por lá conquistou muitos títulos das categorias, né, tendo o Hugo como o capitão. Aliás, para os que não sabem, o Hugo Moura no sub-17 do Flamengo, pelo que eu apurei, e no início da sua jornada no sub-20, ele era um camisa 8. Depois ele trocou pela 5, virando aí um primeiro volante. Aquele cara mais fixo, protegendo a zaga, que é o que o Ramon estava buscando. E o Maurício Souza também trabalhou com ele um pouco agora, recentemente no Atlético Paranaense, quando era o auxiliar do Alberto Valentim em 2022. Bom, então vamos ouvir o Maurício Souza para saber mais das características do Hugo Moura. Ouça aí. Fala, Marcos, tudo bem? Boa tarde, cara. Eu trabalhei com o Hugo no Flamengo, depois um pouco no Atlético Paranaense. É um jogador que me agrada muito, cara, porque é um volante com muita qualidade técnica, é um volante que sai muito bem com a bola, chega para finalizar, defende bem, marca bem, tem bom posicionamento, tem bom confronto individual, defensivo, enfim. É um jogador, para mim, muito bom. Eu sempre que tive com ele, eu oportunizei, porque gosto muito da maneira que ele joga, extremamente sério, trabalhador, moleque tranquilo pra caramba. Eu acho que ele tem tudo para ser muito feliz aí no Vasco. Agradecer ao técnico Maurício Souza desde já pela sua participação aqui no canal Detetives Vascaínos. Ele que hoje se encontra dirigindo uma equipe do futebol da Indonésia. Bom, mas é isso. Trabalho 100% jornalístico. Eu espero que vocês tenham curtido.
Estou colocando um ponto final nesse boletim. Agradecer você mais uma vez a audiência e amanhã a gente está de volta com mais novidades e mais opiniões sobre essa partida diante do Bragantino. Então, aquele abraço.